Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nós acolhemos na Eucaristia de hoje este Evangelho que nos traz uma palavra de Jesus preciosíssima colocada no final já do exercício do seu ministério público, ou seja, antes da paixão, imediatamente antes da paixão. O contexto desse Evangelho é justamente a Santa Ceia, a última ceia de Jesus com os apóstolos. Nessa ocasião, nesta ceia, Jesus se reúne com eles, dá a eles o mistério da Eucaristia, a celebração da Eucaristia, corpo, sangue de Jesus Cristo, na hóstia consagrada, tomai e comei, isto é meu corpo, tomai e bebei, este é o meu sangue. Depois o Senhor também lava os pés dos discípulos, todos eles, como sinal da humildade daquele que governa. E depois de tudo isso feito, nós temos o Evangelho que inicia com Judas saindo. Depois que Judas sai, então Jesus sai para traí-lo, como nós sabemos. Judas sai e Jesus vai então dar o seu mandamento. Eis que eu vos dou um novo mandamento. E o mandamento de Jesus é o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros. No final dessa vida de Jesus, que vai continuar eternamente, claro, ele é Deus, ele morrerá na cruz, mas ele ressuscitará no terceiro dia. Jesus, ali naquele momento derradeiro com os discípulos, antes de sofrer a paixão, ele faz um pedido para os apóstolos, e através deles, para toda a igreja, no mundo inteiro, para sempre. Só que o pedido de Jesus não é um pedido mesquinho. Jesus não pediu aos discípulos, gente, não esquece de mim não, viu? Depois que eu partir, depois que eu me for, vê se não esquece de mim. Vocês podiam bem fazer uma estátua para mim em algum lugar, vocês podiam escrever, né, que eu fiz um monte de milagres. Quantos milagres eu fiz? Colocar por escrito para ninguém esquecer. Esse não foi o pedido de Jesus. No momento em que ele está se preparando para ir para a cruz, a única coisa que fica na mente do Senhor e que ele deseja nos deixar, e o pedido que ele nos quer fazer, como se ele dissesse, eu vou deixar este mandamento, porque a coisa que eu mais quero que aconteça com vocês é que vocês se amem uns aos outros. O desejo do coração de Jesus, no momento derradeiro do seu ministério público, antes de sofrer a paixão por nós, é justamente aquele de nos pedir que nós nos amássemos. Tão grande é o desejo do coração de Deus de que nós vivamos no amor. Só que Jesus, na sequência, ele dá mais uma indicação preciosa também. O Senhor ele vai dizer, assim como eu vos amei, que vocês se amem uns aos outros. Assim como eu amei vocês, que vocês se amem uns aos outros. Nisso aqui estão contidas duas verdades. A primeira é que Jesus está dando a medida. A medida do amor a que ele nos chama a viver é o próprio amor de Cristo. É uma medida alta. Mas o Senhor também deixa muito claro, ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E porque nos amou, então, ele nos tornou amados. E amados somos capazes, então, de amar. E isso é fato. Ninguém pode dar nada que não possui. E da mesma forma, ninguém pode amar de verdade sem nunca ter sido amado. A experiência do amor nos torna capazes de amar. E isso até mesmo num plano puramente humano. Mas quando nós nos dirigimos e tratamos das coisas de Deus, ainda é mais profundo. Nós somos capazes de amar-nos uns aos outros no amor de Cristo, porque Cristo nos amou por primeiro. Esse dia de hoje, esse dia que nós vivemos, esse dia que experimentamos, esse retiro do Talitha Kum, nada mais é do que isto. A experiência de lembrar que Jesus
nos ama. Que Deus nos ama. Porque saber, sabemos. Saber, todos sabemos. Só que, mais do que saber, nos é necessário também experimentar esse amor. Fazer a experiência do amor de Deus. Esses 2 dias serviram para isso. Aqueles que se abriram, aqueles que desejaram, aqueles que desejaram de coração tudo aquilo que estava sendo proposto, pode ter certeza que sentiu no coração o amor. O amor expressado nas palavras, o amor expressado na oração, o amor expressado na música, o amor expressado nos gestos, o amor expressado no perdão, o amor expressado na presença de Deus, invisível. Invisível. Muito provavelmente, para não dizer com certeza, ninguém viu Jesus. Mas todos tiveram a oportunidade de se encontrar com Ele e reconhecer que Ele ama. Ele nos ama, cada um de nós. E porque Ele nos ama, então nós somos capazes de amar-nos uns aos outros, esse mesmo amor de Cristo. Amar não é pura e simplesmente nutrir afeto por alguém. Nutrir afeto é algo sentimental, nobre. Ter afeto por alguém é algo nobre, mas é algo sentimental. O amor é algo muito mais elevado, muito mais nobre, porque o amor é algo espiritual. Nutrir afeto é algo que eu tenho hoje e posso não ter amanhã. Hoje eu posso estar gostando muito dessa pessoa e depois simplesmente eu não gosto mais. Nutrir afeto é algo que pode simplesmente variar e acabar. Agora o amor não. O amor ele é perene. O amor ele é permanente, ele é sólido, ele é firme. Quando nós pensamos no amor, lógico, em primeiríssimo lugar pensamos a Deus, mas o Senhor nos deu a oportunidade de termos sinais de amor, sinais do que Ele mesmo é na nossa realidade. Quando nós pensamos em amor na nossa realidade, no que nós estamos aqui, nós podemos muito bem imaginar como modelo de amor o pai e a mãe, que amam seus filhos. O amor de pai e o amor de mãe é um exemplo muito claro do que significa o amor concreto, sinal e reflexo do amor do próprio Deus. Afeto é algo que eu posso ter por um colega meu. Vamos pegar um exemplo. Quando a gente é criança, a gente sempre tem uma amizade. Tem um coleguinha, uma coleguinha, que toda brincadeira é com aquela pessoa, sempre vai na casa daquela pessoa, vai para a escola é com aquela pessoa, quando chega na escola é com aquela pessoa. É uma amizade de infância, mas é uma amizade muito bonitinha. Tem um afeto muito grande entre os dois. Mas não é raro, e provavelmente você é testemunha disso, que conforme vai passando o tempo, a gente vai se distanciando. Porque os gostos mudam, as ideias mudam, o jeito de ser muda, e aí vai criando-se uma distância, o que é normal. É normal. Justamente aquele afeto passou. Hoje talvez fique uma lembrança vaga, mas passou o afeto. E não tem nenhum problema, é normal. Agora, quando nós falamos de amor, e principalmente quando nós falamos do amor de pai e de mãe, estamos falando de uma coisa que não passa. Não importa o que aconteça, não passa. Amor de pai e amor de mãe não é decorrente do mérito do filho. E esse é o ponto. Eu, quando amo, não amo porque merece. Se eu só amasse quem merece ser amado, eu não amaria quase ninguém. Todos nós, é difícil nós entendermos o que significa merecer o amor. Porque quando eu imagino que é pelo mérito, significa que então, se eu perco o mérito,
automaticamente perco o amor. Só que aí, pensando dessa forma, eu contradigo exatamente uma das manifestações mais profundas do amor, que é o perdão. Que é quando você faz algo contra mim, que me ofende, que me machuca, que me destrói, e você me pede perdão por aquilo que fez. Só que você não recompôs nada, você não recriou nada, simplesmente se arrependeu e me pediu perdão. Simplesmente eu perdoo e volto a amar. Como dizer que aqui existe mérito? Não há mérito no amor. Há apenas o gesto generoso de amar. E isso para nós deve ser algo muito claro, principalmente no que nós desejamos viver e o Evangelho nos exorta. No amor uns pelos outros, nós devemos cultivar essa manifestação mais excelente, mais alta do amor, que é o perdão. O perdão. Perdoar. A maioria das pessoas confunde muito perdoar. Porque dizem que, quantas vezes eu já escutei isso, fala, padre, eu não sou capaz de perdoar aquela pessoa, não. Aquilo que aconteceu, eu não sou capaz de perdoar. Porque eu acho que eu nunca vou esquecer o que essa pessoa fez. Eu também acho que nunca vai esquecer mesmo, não. Uma coisa grave dessa, eu também acho que nunca vai esquecer. Mas lembrar e perdoar não tem nada a ver uma coisa com a outra. O perdão não é um apagamento da memória. O perdão é a generosidade do amor. Lembrar que a pessoa me fez aquele mal, pode ser que eu lembre para sempre, dependendo do que foi. Agora, eu preciso me esforçar, eu preciso desejar a capacidade de perdoá-la por aquilo que aconteceu. Perdoar significa que eu não a tenho mais como inimiga que me fez o mal, eu não a tenho mais como fonte da dor que eu sentia e ainda sinto, e mais, eu volto a querer bem a esta pessoa. Qual que é o primeiro sinal que a gente tem que está perdoando alguém? Quando eu consigo pensar naquela pessoa e eu consigo desejar o bem para ela, de verdade. Quando eu não perdoei, ainda não fui capaz de perdoar, pode ser que eu seja uma pessoa reta a ponto de realmente não desejar o mal. E realmente, não desejar o mal para ninguém é uma coisa boa, mas não é suficiente. Qual que é o sinal de que eu estou perdoando? Eu desejo para ela o mesmo que eu desejo para mim. Se eu quero que a minha família tenha saúde, eu também quero que a dela tenha. Se eu quero que os meus, aqueles que estão dentro da minha casa, sejam felizes, eu também quero para ela. Se eu quero estabilidade financeira para minha casa, eu também quero para ela. O bem que eu queria para mim, eu também quero para essa pessoa. Esse é o primeiro sinal de que estou perdoando. Porque não basta só não querer o mal, é necessário desejar de coração o bem. Só que perdoar não é um ato de sentimental. Não é uma coisa de sentimento. Mas eu não estou sentindo nada. E provavelmente nem vai sentir mesmo. O perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão do coração. Eu decidi que eu não quero mais ter inimizade, eu não quero mais ter rixa, eu não quero mais ter divisão com você. Eu quero voltar a amar, eu quero voltar a estar junto. Só que isso é um modo geral. Agora, aplique isso dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu dia a dia. O que significa então amar? Ou seja, perdoar dentro da sua casa. O que você precisa perdoar as pessoas dentro da sua casa?
Um grande erro que aquele que foi ferido comete é de esperar que o outro adivinhe que eu estou machucado. E eu fico esperando que o outro perceba que eu não gostei, que falou aquilo, que fez aquela brincadeira. Eu espero que o outro veja que alguma coisa está errada, mas aquela pessoa não está enxergando. Ou não enxerga ou está se fazendo de bobo. Aí o que eu faço? Eu começo a dar sinais. Mas esses sinais são a pior forma possível de comunicação. Os sinais quais são? Uma patada aqui, uma coisa que eu poderia fazer, não faço. Vamos ali dar um passeio, não quero. Mas tá tudo bem mesmo? Tá. E eu fico esperando que a pessoa adivinhe que eu não estou bem por causa dela e ela precisa então vir pedir perdão para mim. Sendo que, bom, e aí a sabedoria de São Francisco de Assis, ele dizia que com aquele que cede está o Espírito Santo. Ou seja, se alguém me fez alguma coisa que me machucou, o quanto antes ir até ela para se reconciliar. Mas padre, mas eu não fiz nada, para que eu vou lá conversar? Mas é isso mesmo. Não é para ir lá pedir perdão, não tem que pedir perdão por nada, você não fez nada. Não é isso. Esse é um dos males nossos, do nosso povo do Brasil. Nós somos muito passivos, porque somos muito pacíficos. Então a gente pensa, não, mas eu vou chegar lá para a pessoa falando, ó, você me machucou. Não, eu vou conversar, vou começar a conversa dizendo, olha, você me perdoa, qualquer coisa aí. Se alguma vez eu te fiz alguma coisa que te machucou, você me perdoa, tá? Não, pode deixar que eu perdoo. Aí o sujeito vai falar, não, eu perdoo sim, pode deixar. Ah, tá. Pois é, mas você me perdoa. Perdão é muito bom, né? É, não, é muito bom, pode deixar que eu te perdoo. Ah, tá. Em vez de chegar de uma vez e falar, então, irmão, senta aqui. Naquele dia tal, a gente estava com o pessoal, você fez uma brincadeira que eu achei de muito mau gosto, que me ofendeu. Você falou isso de mim, contou essa história, o pessoal não entendeu direito e eu fiquei muito sem graça. Queria pedir que não fizesse de novo, sabe? Eu fiquei mal com isso. Ponto. Eu não preciso falar que o sujeito não vale nada, não preciso falar que ele não presta atenção, não preciso falar que ele é um cavalo, eu não preciso falar nada. É só falar, irmão, eu fiquei machucado com aquilo. Simples. E quanto mais a gente faz isso, principalmente em família, quanto mais a gente se acostuma a conversar, a dialogar, a pedir perdão, a falar o que está machucando, mais leve vai se tornando a vida. Aos casais, uma palavra breve e simples. O casamento não é para ser pesado. O casamento nunca foi para ser pesado. Se o casamento está pesado, tem alguma coisa fora do lugar. Alguma peça não está bem encaixada. Porque o casamento é para ser leve. A vida em família é para ser leve. Mas se nós não damos o primeiro passo, como vamos construir essa leveza na vida familiar? Não tem como. Por isso, irmãos e irmãs, hoje nessa Eucaristia, escutando esse Evangelho do Senhor, abramos também o nosso coração para essa verdade. O Senhor, Ele deseja que a nossa vida seja leve no amor. O que precisamos fazer para alcançar isso? O que precisamos mudar? Qual é a lógica que a gente precisa mudar? Qual é o costume que precisa ser transformado para que isso se torne melhor? Para que a nossa vida seja melhor? Para que então a gente seja realmente feliz, como a gente gostaria, como a gente acha que é possível, e é. Mas sem o verdadeiro amor, sem a verdadeira entrega e sem o perdão, não tem como. Porque quando nós não nos perdoamos, consequentemente não nos amamos, e o que acontece é que nós nos machucamos uns aos outros cada vez mais. Quantos casamentos terminam em ruína por falta de perdão?
Quantos? Quantos? Por falta de perdão. Tem casamentos que terminam por tragédias, por coisas horríveis que acontecem, por uma parte ou por outra, certo? Mas quantos casamentos terminam simplesmente porque os dois chegam a um ponto em que eles só sabem se machucar um ao outro todos os dias? Ninguém aguenta muito tempo isso. Mas também não precisaria ser assim. Quantos filhos se afastam dos pais e vão para longe justamente porque são tão machucados todos os dias e não conseguem se perdoar e dar perdão e pedir perdão e vão só se machucando uns aos outros até o ponto que são estranhos. O filho entra dentro de casa, não conversa com ninguém, vai direto para o quarto. Quando sai de lá é para comer, come com a cabeça no prato. Isso quando não é com a cara no celular. Levanta, vai embora de novo. E são estranhos vivendo na mesma casa. Só que, o que é o detalhe? Não precisava ser assim. O casamento, a família não é para ser assim. Mas se nós não nos amamos, se nós não nos perdoamos, esse é o destino. Portanto, irmãos, acolhamos essa palavra de Deus para nós hoje. Acolhamos esse evangelho que o Senhor nos dá hoje. É o mandamento novo do amor. Em primeiro lugar, a Deus, que é a fonte de todo amor. E depois, através dele, a nós, uns para com os outros. Vivamos essa experiência de, antes de chegar para tirar satisfação com alguém, de alguma coisa que aconteceu, sentar e perguntar: o que foi? Por que daquilo? O que aconteceu? Comece acreditando que a pessoa que mora com você é uma pessoa boa. Porque eu tenho quase certeza que é. Comece acreditando nisso. Não é seu inimigo. Não é uma pessoa que quer a sua ruína. Pelo contrário. Só está parecendo. Mas está parecendo assim porque um vai machucando o outro e não vai se curando. Deixe o Senhor, pela sua palavra, curar os corações nessa noite. Curar os corações ao longo do nosso caminho. E no nosso dia a dia, semearmos o amor, a paz e a compreensão uns com os outros. Se isso fizermos, podemos ter certeza. Seremos famílias leves, seremos famílias felizes. E Deus nunca deixará de habitar debaixo do nosso teto. Que o Senhor nos inspire a vivermos isso com prontidão. Amém. Vamos ficar de pé.